Amigos da TV Cidade, hoje mais uma vez estamos aqui com um amigo para falarmos um pouco sobre a sua vida e as suas atividades. Um abraço carinhoso a quem nos acompanha, nosso agradecimento, e vamos conversar hoje com Enio Ferreira. Primeira curiosidade, meu amigo Enio Ferreira. Ferreira daqueles lá do Ceará que foi governador e quer ser o presidente? Não. Te apresenta então, diz que tu não é. Eu sou Enio Gregory Ferreira, né, com muito orgulho, Gregory de mãe, Ferreira de pai, de origem espanhola e portuguesa por parte de pai, né, assim como Gomes, né, gente boa, gente de Portugal, e alemã por parte de mãe, Gregory. Então tem uma miscigenação grande aí que frutificou dessa forma, né. Teimoso como alemão, E sossegado igual o português. Não, mas até isso, né? Já que nós abrimos essa área aí, eu estive visitando Trás-os-Montes, terra dos meus pais, né? Do meu pai, melhor. E quando nós chegamos lá em cima, a nossa guia chegou e disse: olha, essa é a terra do povo mais teimoso da Europa. Bota o alemão no bolso. E o meu pai dizia que ele era teimoso, né? É a DNA dele. Que coisa. Você nasceu em Porto Alegre? Sim, somos Na de capital Porto mesmo. Alegre. Muito bem. Por que Farroupilha? Bem, eu sou engenheiro mecânico e na época fazia inspeção pelo Inmetro e o Inmetro estava exigindo que houvesse uma malha maior, né, e a fixação de entidades acreditadas, organismos acreditados no interior, etc. E eu então achei interessante a Serra e vim morar na Serra. Né? Conhecia já a cidade? Eu sempre passava por aqui, Farroupilha era o meu roteiro de inspeção, quando a gente fazia inspeção volante, né? A gente passava por Farroupilha, Caxias do Sul, São Marcos, etc. Dia sim, dia não. E quando surgiu a ideia de vir para a Serra, eu disse, não, eu gostei da Serra e o centro geográfico, e tinha alguns amigos, né, que a gente vai formando ao longo da profissão da gente, vai formando alguns amigos, né, e aí resolvi vir para Farroupilha então. Tu já tinha visitado a Furgobento, então, quando tu começou aqui? Sim, a gente fazia. Porque eu me lembro que tu conversou com o Ademir primeiro, nosso encarregado de Sim, produção. o meu roteiro era Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento, passava pela Furgobento, a ponte parada na Furgobento, né? Olha só. Fazia Farroupilha, Caxias, São Marcos, e na volta eu ainda passava, que eu sempre brinco, né, com eles, eu passava na Tratortec e encerrava tomando café frio da Ingrid, lá na Tratortec. Na Tratortec. Então, uma parcelinha bem pequena de culpa eu tenho nessa história, mas tudo bem, deixa pra lá. Me diz uma coisa, Farroupilha, em que ano foi que você começou e veio morar em Farroupilha? Nós viemos para Farroupilha final de 2000, início de 2001. Então já se vão 20 anos aí, né? 22 quase. 21 anos. 21. E qual foi a tua primeira impressão com a cidade? Porque a gente passar numa cidade é uma coisa, morar nela é diferente. Qual foi o choque cultural, principalmente? Porque sai de uma capital, vem para uma cidade então com 60 mil habitantes por aí. É bem diferente. O que você mais gostou e o que você não gostou? Qual foi a tua facilidade e a tua dificuldade? Não, eu sempre digo que o Farroupilha tem as dificuldades de ser interior, mas tem as facilidades do interior, né? Eu ando sem documento, né? Bom, agora com o celular a gente tem um documento, né? Mas eu não ando com nada nos bolsos, a não ser o celular, né? Isso para mim é uma grande vantagem. A gente almoça, paga por mês, então tem crédito. Eu ouvi há muito tempo atrás de um cidadão bastante proeminente na sociedade gaúcha, né? Quando se exigia o crachá dele na empresa, e ele dizia, a minha cara é o crachá, né? E a gente viu, quando chegou em Farroupilha, que nós somos as pessoas que estão na rua porque as pessoas nos conhecem. Em Porto Alegre ninguém conhece ninguém, né? Então tu é mais é um grão de areia. E aqui em Farroupilha, por ser uma cidade pequena, todo mundo sabe quem é o Senair, todo mundo sabe quem é o Enio, todo mundo sabe... Então isso é muito bom, isso dá uma tranquilidade na gente, né? Tu és alguém numa cidade. Você também se sentiu abraçado, então, como Sim. Tantos outros que vieram para cá. Sim, e vou citar de novo o Senair, que foi uma das pessoas que a gente começou a ter contato, até pela afinidade com filhos, etc. E a gente vai conectando, né? O Rotary também possibilitou a minha inserção na sociedade, abriu as portas também, e a gente foi entrando nessa área
Fui muito Você bem só recebido. tem uma experiência não muito boa. Tu teve que subir na laranjeira e passar do topo da laranjeira, lembra Assim, disso? para pegar laranja lá em cima no sítio. Lá no sítio. Só que tu não foi, tu mandou eu, né? Mas tudo bem. Tu não te sentiu encorajado a fazer isso, viu? O teu amigo tem coragem. Então, assim, Enio, isso nos deixa mais à vontade, né? Estar numa cidade onde a gente se sinta abraçado. Quais foram as tuas primeiras atividades além Rotary e além tua profissão? Bem, Envolvimento na sociedade. profissionalmente nós estamos com a Inspefar, né? Já nessa época toda, fazendo inspeção veicular. E a minha atividade como engenheiro, com especialização em segurança no trânsito, né? Isso que me abriu um caminho muito grande. Há muito tempo atrás não existia curso nenhum disso, né? Hoje existe curso até de desentortar banana, né? Pela internet, à distância. E quando eu me formei, isso já faz alguns anos, né? Meia dúzia de anos, não tinha isso. Então eu comecei a encostar aonde existia o acidente de trânsito. Então era o Corpo de Bombeiros, na época em Porto Alegre, onde a gente corria com os bombeiros, a gente dizia, né? Corria com os bombeiros, chegando junto do acidente, né? Então vendo as coisas ali na hora. E para aprender sobre acidente de trânsito. Só que eu chegava junto com os bombeiros e via a dificuldade deles em atender e eu queria ajudar. A gente sempre foi prestativo, eu fui escoteiro, né? E a gente sempre quis ajudar. E como ajudar sem ter uma formação? Então a gente enveredou pelo lado da formação nessa área de resgate para auxiliá-los ali naquela hora, né? E isso virou um vício, digamos assim, um hábito, né? De socorrer as pessoas e eu me tornei um socorrista voluntário. Estive em contato com bombeiros em Bom Princípio, em Nova Petrópolis, fiz muito curso, tirei alguns serviços como bombeiro voluntário em Nova Petrópolis. Participamos da Cruz Vermelha num curso, num grupo onde se formou diversas pessoas ministrando cursos, etc. Um grupo de pessoas muito abnegadas que terminaram por montar o Corpo Voluntário de Socorro Resgate em Gravataí. Porque a RS 118 era uma via, ainda é, né? Mas era uma via muito complicada, com moradias muito próximas, muito movimentada e não tinha recurso nenhum. Então aquela via foi considerada um ponto crítico e esse grupo que foi montado dentro da Cruz Vermelha, como especialistas em resgate, foi para a beira da RS 118. Terminaram por montar o Corpo Voluntário de Socorro Resgate, que ainda existe em Gravataí. Foi um dos pioneiros, né? Hoje existe outros, como Anjos da Guarda, enfim, Anjos do Asfalto. E quando eu me mudei para Farroupilha, aquele embriãozinho ficou ali. E é em contato com outro amigo também, que é o Robson Miller, aposentado dos bombeiros, a gente começou a montar um outro grupo aqui para auxiliar nos acidentes de trânsito. Que eu ainda acho que é uma necessidade não só em Farroupilha, mas eu acho que a nível de Rio Grande do Sul e Estado. Nós temos uma grande deficiência, voltando um pouquinho, até para entender, né, minha trajetória profissional me fez chegar em Brasília e participar de alguns grupos em Brasília. Participei do CONTRAN 2 anos, numa câmara temática, né? E ainda continuo com algumas ligações com Brasília. E temos lá o grupo Zero Mortes, e é onde eu critico muito. Justamente, se nós queremos zero mortes nos trânsitos, nós temos que ter algumas atuações específicas. Eu participei aqui no governo do estado também com o Beto Grill, do projeto Redução de Mortes, né, na década de ação da ONU, década de ação de redução de mortes, né, 2011 a 2021, e agora abrimos para mais outra década. E eu sempre fiz uma pergunta, mas fica aquele silêncio sepulcral. Quais são os pontos críticos de acidente de trânsito e qual é o tempo de resposta que nós temos para atender essas pessoas que se acidentam? Passado isso, qual é a minha capacidade de atendimento? Para entenderem bem aqui, para os moradores de Farroupilha, nós temos a curva da morte, é um ponto crítico, ou era, né? Passou um pouquinho, está um pouco mais para baixo, ali no 42, 43, o quilômetro 42, 43.
Quanto tempo nós demoramos para chegar ao recurso lá, o primeiro recurso? 15 minutos. Tá? 15 minutos, vou botar. Mais ou menos. Tá? Quantas viaturas eu tenho para atender? Então vamos colocar um acidente normal, 2 carros, 2 pessoas em cada carro. São 4 vítimas. Eu preciso de 4 ambulâncias. Tá? 4 ambulâncias, se preconiza no máximo trazer essas pessoas em 10 minutos. Quer dizer, só a distância já nos mata esse tempo. Né? Então nós temos que ter lá um atendimento em quantidade e em velocidade. Nós tivemos uma experiência nos Estados Unidos onde uma senhora se sentiu mal na minha frente, estávamos a minha esposa Anne e eu caminhando, e eu vi que ela estava se sentindo mal e fui conversar com essa senhora. Perguntei se ela estava se sentindo mal, sim, estava, se ela precisava de auxílio, sim. Né? Imediatamente entrei numa loja e pedi, por favor, chame 911. Né? E voltei para atender a senhora. 3 minutos, Senaíra. 3 minutos e a gente ouve aquela sirene maravilhosa que é chegando o socorro. Né? Isso é emocionante, porque a gente vê uma vida sendo salva pela rapidez de chegada. Né? E chegou um caminhão fantástico com tudo que precisava. Um mini hospital. Né? Um mini hospital. Exatamente. E aí pega a senhora ali, agradece pra gente, muito obrigado. Não fiz nada. Mas em 3 minutos tu vê a resposta. Aqui, o que a gente vê no dia a dia, né? Não criticando aos nossos valorosos atendentes do SAMU, aqui, Farroupilha, mas a demora que nós temos para ligar para o SAMU Porto Alegre, aí passa pela triagem, passa para o médico, aí autorizado, passa muitas vezes o endereço errado, como já passaram aqui, solicitaram em São Marcos, e o atendente de Porto Alegre manda lá para São Marcos, no município de São Marcos. Com isso, nós temos o óbito de uma pessoa. Né? Porque existe essa distância, o tempo de resposta, a distância, a pessoa não sabe o que é São Marcos, o que é Caravaggio. Mas por que essa burocracia, se o problema é aqui em Farroupilha ou é em Caxias, ou é para toda a região, vai primeiro a Porto Alegre? Tu tens que ter uma regulação própria. Né? Então, como aqui a regulação é feita, diversos municípios é feito por Porto Alegre. Né? Caxias já tem regulação própria, porque isso custa. Então, esse custo é rachado entre os municípios, então é melhor ficar em Porto Alegre. Então, esses erros de direcionamento de viaturas, essa demora, triagem, às vezes toca o telefone e ninguém atende. Né? Isso o tempo está passando. Então, eu tenho comunicação. Aí entra o velho chato do Enio. De novo falando desse assunto, né? De falta de viatura, de tempo de resposta, mas são vidas, né? E essa é a minha pergunta, Brasília. Se nós queremos 0 morte no trânsito, voltando, nós temos que ter resposta para esses itens. Né? Mas além da morte no trânsito, por essas questões, porque o acidente de trânsito, às vezes, ele é inevitável. E aí, normalmente ele é inesperado. Mas o que eu tenho ouvido agora, recentemente, é sem habilitação, tá? E embriagado. São os 2 que eu vi ontem, eu vi hoje e vou ouvir amanhã de novo. Acidente X com morte, o cara bateram de frente, o cara estava embriagado, o outro não tinha habilitação, com 17 anos. Tu tá ouvindo isso também? Sim. Mais uma vez eu vou ser execrado aqui, né? Mas eu tenho, tudo que eu tenho dito, e eu comprovo, né? Falta é fiscalização. Nós não temos fiscalização. Nós não temos fiscalização. Balada Segura, que foi lançado lá em 97, nós fazíamos quando foi criada a Fundação Vida Urgente, que é da Disa Gonzaga, do Regis Gonzaga, que perderam um filho no acidente de trânsito. Foi criada a Fundação Vida Urgente e se faziam blitz com ônibus, né, com jovens bonitos, bem arrumados, entravam em barzinhos, conversando de jovem para jovem, dizendo, tu estás bebendo? Tu vai dirigir? E esse convencimento do jovem para o jovem fica mais fácil. Não é um velho babaca, careta, dizendo, pô, não bebe. Né? Então, essas blitz depois passaram a ser balada segura, e aí veio as blitz valendo, com bafômetro, isso, e punindo mesmo. Hoje, quantos anos faz que nós não vemos uma balada segura? Né? Eventualmente em Porto Alegre, Caxias, alguma coisa. Né? Farroupilha não se faz uma blitz dessas. Né? Não existindo a fiscalização,
Deixa correr solto. Sabe o que me chama a atenção, sem te atrapalhar o teu raciocínio? O que me chama a atenção, ontem eu falando com a Rafaela, que é tua amiga, e ela disse, pai, eu fiquei 1 ano sem dirigir, porque ela perdeu a carteira, ficou 1 ano sem dirigir, eu servi de Uber para ela. Ela disse, o que eu tenho de amigos que me falam, eu fiquei 1 mês, eu dirigi direto, o outro fiquei 1 ano, dirigi normal, sempre. Quer dizer, a grande maioria, pelo que ela me falou dos amigos dela, uma maioria absoluta, não perdeu o direito de dirigir, continua exercendo o direito de dirigir, mesmo sem habilitação, e dirigiram sem habilitação. É aquilo que você falou, não tem fiscalização. É a impunidade. Impunidade. É a impunidade. Nós vemos acidentes de trânsito que não são punidos, né? Sem habilitação, embriagado, excesso de velocidade, atropela em cima da calçada uma senhora e o que aconteceu? Ah, foi um acidente. Não foi acidente, né? Dirigir embriagado deixa de ser acidente, no meu entender, é dolo, de homicídio, né? O cara sabe que vai acontecer. E entrando ainda na habilitação, a habilitação é cara. A 2 mil e pouco é hoje. cara. Né? Nós vemos hoje aqui no estado, o único estado que tem a obrigatoriedade do simulador. Né? Eu até concordo se a pessoa tem algum receio de ir para a rua, dirigir, pegar o simulador, mas seria uma opção. No resto do país é opção. Aqui é obrigatoriedade. Por isso existe a autoescola. Ele treina na autoescola e depois ele recebe um exame para ver se ele está habilitado a dirigir. Exato. Então esse regramento, a gente tem debatido bastante também, vai críticas, né? Até a forma de ensinar. Eu não sei como é que está agora, porque a gente não pode atuar em todas as áreas, né? A gente começa a perder um pouco de contato dos detalhes. Mas há um tempo atrás, quando minha filha estava fazendo a habilitação, ela veio preocupada conversar comigo, querendo saber o que é um carburador. E eu pergunto, o que a Rafaela e a Gabriela interessa de um carburador? Não existe mais carro carburado, quer dizer, se existe é carro velho, né? Mas nós temos que deixar de lado. E aí, na autoescola, estavam exigindo lá explicação do que era um carburador. Então, nós não atacamos aquilo que é necessário, nós ficamos no paliativo. E né? até porque só para ensinar a passar. A autoescola vai falar do carburador, mas não leva o seu aluno, via de regra, não sei se agora leva, para uma rodovia. Eles treinam dentro da cidade. Exato, e aí essa pessoa está habilitada, né? E vai para a rodovia. Habilitado num carro 1000 e pega um carro com 250 cavalos lá no outro dia. Né? E vai para a estrada. Né? E acelerar faz bem. E aí está habilitado. Está habilitado a acelerar. Está existindo essa ideia de voltar à graduação, e eu sou favorável, né? Porque a gente, no nosso tempo, tu não anda de moto, mas no meu tempo eu fui habilitado numa moto pequenininha, né? E tinha a 1, a 2 e a 3, né? Que era a moto grande. Então, quando se conseguiu a graduação para moto grande, opa, agora eu posso. Hoje a gente é habilitado numa bis e eu vou te contar uma, eu dividi com os nossos telespectadores, que aconteceu aqui em Nova Milano, segundo um grande amigo que eu tive há 50 anos atrás. Então eu posso falar com a maior tranquilidade, porque 50 anos, o cara que participou dessa história está fora. Diz que o delegado ia fazer os testes para dar a carteira ou não, que era o delegado de polícia civil que dava a carteira nessa época. E ele ficava na porta da delegacia ou atrás do poste, e mandava o cara, tu vai lá, faz a volta e estaciona aqui. O cara aí um dia o cara se interessou e perguntou ao delegado, por que o senhor fica aqui atrás? Tu acha que eu sou louco ficar aí, o cara me atropelar? Então, se o cara não atropelasse ninguém, não tinha ninguém na rua mesmo. Dependia como o cara conduzia o seu veículo, um Jeep, sei lá o que era na época, e ele estacionava, ele dava ou não a carteira, mas mandava o cara dar mais uma treinada por aí, depois ele ia lá de novo. Então, veja o que mudou nesse período, e eu acho que essas exigências, eu defendo muito as exigências que se faz antes da habilitação. Aconteceu um acidente esse final de semana com um ônibus de cantores, etc. E mais uma vez eu joguei nesse grupo, né? 0 mortes, muito bem. Qual foi a causa desse acidente? 130 por hora. Porque eu sempre tenho cobrado. Nós estamos no Brasil dando tiro de metralhadora para tudo que é lado, né? E nós não atuamos no foco, porque nós não temos estatísticas que mostrem a real causa dos acidentes. Isso aí, né? Então, já disseram que estourou o pneu. Dianteiro. Opa, então vamos ver que pneu é. Primeira coisa. Se é um pneu recapado, não deveria ser, né? Pneu
primeira vida, dificilmente vai estourar, né? Pegou alguma coisa na pista, opa, então o problema é pista. Se é pneu, o problema é pneu. Se é pneu recapado, o problema é manutenção do veículo. Será que foi excesso de velocidade mesmo? Pode ser excesso de velocidade que tenha se perdido, ele pode ter dormido, pode ser fadiga, né? Então, abre todo o leque e vamos atuar na prevenção daquilo ali. Aqui não. Aqui, dito por especialistas, né, que 98% das causas são falha humana. Tá? É lógico que sempre vai ser falha humana. Porque se não fez manutenção do veículo, é falha humana. Se ele dormiu, é falha humana. Se a estrada não foi bem feita, é falha humana. Então é lógico que é falha humana. Se o mecânico deixou alguma coisa fora, é falha humana. Então é muito fácil, eu tenho até exagerado quando eu digo, né? É culpa da mulher, porque é a mulher que teve o nenê. O nenê então é culpa da mãe. É tão generalista o troço, né? Então nós temos que atuar. E aqui no país nós não temos uma real estatística de ir lá no local e ver por que na curva da morte tem tanto acidente. Né? Botaram ali o pardal, realmente reduziu, mas diversos acidentes civil ali na curva da morte por falta de freio. E não é porque o cara errou, tá? Porque vinha pisando no freio até vitrificar e perder freio. Porque as peças que são colocadas muitas vezes no veículo, made in China, né? Não tem a qualidade. Tá? Infelizmente, eu fui fazer uma perícia no veículo que o cunhado do cidadão me disse, ele fez manutenção do veículo semana passada. Fomos olhar realmente. Tá? Só que as lonas de freio não atendem a norma. E aí? Onde é que está o problema? Então nós temos que atuar lá no início, que é na qualidade da peça. E nunca acontece, normalmente não acontece só com o causador do acidente. Normalmente, via de regra, ele causa prejuízo a outros, não a ele só. E isso me preocupa, porque a gente anda na estrada. Aí o Enio está indo a Caxias, o cara estoura um pneu, ou atravessa a pista para outro lado, que está sendo meio frequente isso, trocar de pista, passar o canteiro em alta velocidade. E pega lá, não tem nada a ver com isso e acaba morrendo, por quê? Mas é normal ali, a nossa atividade ali na inspeção veicular, Sanair, eu digo que é uma atividade muito antipática. É mais ou menos como tu consultar um oncologista, um médico que especialista em câncer. Quando tu vai ali, o cara diz, olha, tu tá com câncer. A culpa não é do médico. Né? Infelizmente, ele é o cara que te dá má notícia. Para nós também, nós apontamos ali problema no veículo. Que o gaúcho, o brasileiro, gosta muito do carro. Né? E tu pode dizer que a mulher dele é feia, gorda e barriguda, que ele dá risada. Agora, se tu disser que o carro do pneu dele tá careca, ele pede briga. Né? E diversas vezes nos diz, não, mas pá, esse carro eu só uso para ir para a missa no domingo de manhã, então me deixa ir sem pneu, tá? Pneu liso. Só que se indo para a missa de manhã ele capotar e matar o neto ou o filho de alguém, tanto faz. Né? É naquele momento, e normalmente os acidentes se dão em volta de casa. Né? Seja na volta, vai para a praia na volta, o cara tá chegando, se acidenta. Até pelo cansaço, o cara já tá... Ou até pelo relaxamento. Exatamente, cheguei em casa. E aí é que dá. Né? No último cruzamento, ele cruza sem olhar para o lado, que tá chegando na garagem dele ali, ele cruza na preferencial. Falando em preferencial, trazendo para dentro de Farroupilha, já que nós estamos falando... Né, de tudo um pouco, Em Farroupilha nós temos o mau hábito de não parar na placa de pare. Nós temos o mau hábito de não usar cinto de segurança, de não colocar crianças no banco de trás, de não colocar a criança no cinto de segurança. Tá? Então, isso são mau hábitos do farroupilhense. Se nós formos a Porto Alegre, isso não acontece. Mas é menos, né? Já foi, quando eu cheguei em Farroupilha, era completamente diferente. Eu digo assim, eu vejo pouco isso que tu está falando. Mas se nós pararmos numa esquina, te convido até para pegar uma câmera e parar numa esquina e ver, não passa de 50%. Porque eu prefiro botar o cinto 10 vezes do que eu vi aquele beat na minha orelha. Ah, porque o teu carro tem o beat, e o Chevette que não tem. Mas quando eu ando com a minha Santana também é questão de hábito, você falou tudo. É um mau hábito. Eu tenho que me segurar às vezes, porque às vezes eu tenho vontade de baixar o vidro e dizer, mãe, bota o teu filho no banco de trás ali, ou pelo menos bota o cinto. E a gente vê criança, a mãe do lado com a criança de pé na frente, ou seja, ela vai esmagar a criança contra o painel se bater, sabe? Né? Isso é, eu vejo a Gabriela com essa preocupação, né?
A Nenê sempre no banco de trás, na cadeirinha. O Rafael também, hoje já tem as cadeirinhas, né? Sim. Com airbag. Então, os nossos filhos já estão comprando cadeira com airbag, se preocupando. E os mais velhos, não. Ainda continuam com aquela ideia do carro de 1900 e antes. E isso eu quero só registrar, Enio, nós estamos indo para o final da nossa conversa, e o senhor vai ser convidado novamente, com certeza, para a gente continuar. O que eu tenho observado é que as escolas têm uma responsabilidade, um papel muito importante nessa história. E o que eu aprendi com minhas filhas, quando elas começaram a ir para a escola, o que eu aprendi de maus modos de trânsito, olha bem o que eu vou te falar. Eu tinha ainda, quando cheguei em Farroupilha, na maneira de jogar alguma coisa fora da janela. É verdade, a gente não tinha o hábito, ninguém. Elas falaram, pai, mas que coisa feia, tu jogou a bala, o papel da bala pela janela, isso não se faz. Aí criaram o tal do saquinho pra gente colocar. Isso foi lá em 95, 96, para você ver como a gente aprende desde que alguém os ensine. E é a hora certa as escolas. Ah, tem tanta coisa? Tem, mas vamos pro essencial. A legislação de trânsito diz que a educação no trânsito deve ser nas escolas. E nós não conseguimos que isso seja matéria. Tem que ser. Né? O próprio Rotary, né? O Rudolf Goldman, grande amigo Rudolf, estivemos junto com o Rotary, visitando Detran, visitando até o prefeito de Farroupilha, solicitando. Todo mundo acha isso lindo, maravilhoso. Quem é que implementa? Coloca no currículo escolar? Não coloca. Não. É igual a educação financeira. O maior sucesso que eu fiz, porque eu fui palestrante igual o Lula, né? Fui um palestrante na minha vida já. O Lula cobrava 700, eu cobrava muito mais. E um dia numa escola aqui... Mas tu palestrava? Eu contava para as gurizadas... Sim, mas tu ia lá palestrar. Ia lá com a gurizada. Então, assim, inclusive na UX. Mas assim, o que eu dizia para eles? A educação financeira vocês têm que aprender junto com o pai e a mãe. Vocês nunca vão ficar atolados em dívida, isso e aquilo, se vocês combinarem com o pai e a mãe o que é possível gastar e o que não é. Fazer o famoso orçamento familiar. Falava para eles que eu acho que isso deve ser também, mesmo em poucas palavras, dito para as crianças que isso é importante. Ele para um pouquinho de pressionar o pai e a mãe se ele participar junto com o pai e a mãe do orçamento. Isso é uma coisa que eu vejo assim, com uma importância, porque a gente vê na idade adulta tanta gente que se perde no controle pessoal de finanças. Então a escola tem que alertar. Enio, muito obrigado por ter vindo, nós estouramos nosso tempo. É sempre bom falar com pessoas que têm essa bagagem, mas tu não contou da missa a metade. Então nós vamos voltar mais uma vez, começando daqui para frente. Combinado? Combinado. Muito obrigado. Um grande abraço, um abraço a todos, uma boa semana. Um abraço.